só, esse é o nosso último encontro, então só rememorando rapidamente tudo aquilo que nós vimos. Na verdade, todos nós estamos aprendendo, né? E nós tivemos o cuidado de mostrar principalmente o homem Kardec, mostrar Kardec integrado na cultura do tempo dele, o trabalho desenvolvido. Saber que o Espiritismo não é algo que nasceu do acaso e rompeu instantaneamente para a humanidade. Teve todo um processo de preparação. Falamos sobre reforma, iluminismo, renascimento. E uma grande questão que fica para mim, Jefferson, é nesse momento, e agora? Temos o espírita, temos o espiritismo, temos as obras, temos a figura de Kardec, e agora? E agora é aquela situação de quem recebe um grande presente, né? O plano espiritual trouxe uma grande revelação numa época crítica para a humanidade, interviu no momento de maturidade, onde nós estávamos percorrendo caminhos desconhecidos e perigosos, trouxe uma possibilidade de escolha para nós. Nós ainda não fizemos a escolha do equilíbrio, vamos dizer assim. Tanto é que você vê que esse mundo que está aí fora não é um mundo que nós consideramos bom. Ele tem muitas injustiças. Nós nunca produzimos tanto alimento e nunca tivemos tantos famintos. Nós temos países inteiros onde milhões morrem, né, de fome. Muita gente que morre de doenças muito simples, muito fáceis de curar e muito barato. Então, nós não aprendemos ainda aquela lição que está no Evangelho. Nos vermos como irmãos. Não é? E o Espiritismo veio agregar na mensagem do Evangelho de Jesus, que já pregava que nós devemos nos amar, que nós devemos nos vermos como irmãos, fazermos uns aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. Nós não conseguimos fazer isso. O Espiritismo nos mostra que nós temos várias encarnações e só vamos partir para encarnações em planos mais elevados quando atingirmos um determinado grau de entendimento. Não estamos aqui por castigo, estamos aqui porque precisamos, por sintonia. Necessitamos estar no mundo material, encarnados num corpo físico, padecendo de dor, de fome, de necessidades, de carências, para desenvolvermos a nossa capacidade de amar. E é nesse sentido que nós temos que usar o conhecimento da doutrina espírita, incorporar no nosso agir, no nosso dia a dia, para servirmos de exemplo, um bom exemplo, como tantos outros bons exemplos de outras religiões, onde as pessoas possam enxergar um caminho diferente de fazer aquilo que nós temos que fazer no nosso dia a dia, que é sobreviver numa sociedade, encarnados num corpo físico, uma sociedade que temos que trabalhar para poder comer, né, de uma maneira diferente daquela que o capitalismo selvagem está colocando em prática, onde há a concorrência desmedida, onde alguns têm porque muitos milhões não têm. Alguns têm fortunas imensas e outros não têm o que comer. O desequilíbrio é muito grande. É lógico que nós somos espíritos com competências diferentes. A desigualdade, o próprio livro dos Espíritos diz, sempre existirá em mundos como o nosso. Por quê? É um mundo de contraste, de pessoas com competências, capacidades e motivações diferentes. Agora, isso não quer dizer que a miséria deve existir. Não é? Agora, sem entender todo esse contexto, toda essa quebra de mentalidade, porque esta mentalidade que está tentando ser quebrada aí, é essa mentalidade que está até hoje funcionando, que é o capitalismo. Não é? Que diz que você pode ter o que você quiser e fazer o que você quiser. Mas não é bem verdade. Não é? Existem ideologias, existem camadas sociais, existem várias formas de excluir uma pessoa do sistema. Não é? Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que cabe nós falarmos em reforma espírita? Então, no sentido de reformar o que está aí fora, sim.
não é? É uma forma diferente de viver nesse mundo, com certeza. Nós não vivenciamos hoje o que o Espiritismo diz. E não somos inteligentes. Por quê? Se nós somos espíritas, acreditamos em reencarnação, sabemos que nós estamos em evolução e Deus não interfere diretamente nesse mundo, e sim por nosso intermédio. Então, se nós não fizermos esse mundo melhorar, ele não vai melhorar. Eu vou ter que reencarnar aqui e em condições precárias. Então, aquele que é um governante, sabendo que ele reencarna, ele vai tentar dar conta, na mentalidade espírita, dos problemas sociais que ele enfrenta. Porque se ele tiver que voltar numa situação de pobreza, ele vai ter uma estrutura de amparo. E se ele não fizer isso, ele vai voltar numa estrutura precária. Então, seria muito inteligente de nossa parte, que acreditamos em reencarnação e sabemos de toda essa problemática, nós trabalharmos por um mundo melhor, porque nós vamos retornar aqui. Estaremos trabalhando para nós mesmos, não é para os nossos filhos, para os nossos netos, não, para nós. Para eles e para nós. É isso não chega a nem ser uma visão egoísta, mas lógica do processo. Lógica. Né? Nós temos que incorporar a mentalidade espírita. Se você acredita em reencarnação, por que nós ouvimos ainda dentro dos centros espíritas as pessoas dizerem: sou velho demais para fazer isso? Ou outras coisas do tipo assim. Nós falamos tanto de Kardec, né? Isso. Isso é muito difícil para ler. Isso. Que isso? O Livro dos Espíritos, você tão bem falou, um livro em perguntas e respostas, didático. Acontece que nós estamos vivendo nesse mundo que está aí. Esse mundo que está aí é muito fácil. Você senta na frente da televisão e tudo é mastigado para você. Não é? Não te induz a pensar, né? Não te induz a pensar. Então, quando você precisa ler, entender, porque aquilo é algo importante, aquilo afeta a tua vida, você se acovarda e se acomoda, achando que se você não conhecer aquilo, não vai acontecer nada com você. Essa é uma mentalidade anterior à visão espírita, é uma mentalidade de crime e castigo. Né? Aquela visão muito mecanicista, né? De você está assim por causa de tal coisa. Exatamente. Né? Não pode ter essas leituras superficiais da visão espírita. A visão espírita diz para você que você é um ser em evolução. E a evolução não tem salvação. Salvação tem onde há queda. Não houve queda. Nós estamos em ascensão. Nascemos ignorantes e estamos crescendo. E a evolução depende de você. E a evolução depende de nós. De nós. Não depende de graça. Só que esses arquétipos, vamos dizer assim, esses costumes, essas visões estão impregnadas em nós. Por quê? Somos reencarnacionistas. Ou seja, acreditamos que reencarnamos várias vezes. Passamos aqui vários momentos falando sobre catolicismo, movimentos históricos, erros que foram cometidos. Nós estávamos lá. Nós estávamos praticamente incorporando as mentalidades, trilhando aqueles caminhos. E hoje escolhemos estar numa mentalidade espírita, tentando entendê-la. Quantas vezes nós somos espíritas enquanto doutrina? Né? A mentalidade existe há muito tempo, mas a doutrina espírita existe há 150 anos. Ou seja, nós somos espíritas pela primeira vez, segunda no máximo. Ainda não nos assenhoramos do impacto, não incorporamos as visões que o Espiritismo trouxe. Então nós continuamos o quê? Indo ao centro espírita, ouvindo, esperando que alguém nos diga o que fazer, e não buscando conhecer a doutrina espírita. Nós vamos ao centro espírita buscando um passe, como nós íamos na Igreja Católica buscando a comunhão. Fazendo esse mesmo. Nós vamos ao centro espírita para cumprir como obrigação um dever, quando deveríamos estar indo lá para buscar conhecimento. A postura do pedinte continua, né, Jefferson? Continua a postura do pedinte. Este é o problema. E não pode ser diferente, isso é natural, porque nós tivemos milhares de anos encarnando nessa situação. Nós não conseguimos dar o salto ainda. Agora, reconhecer que é assim, já nos dá a possibilidade de modificarmos. Talvez, antes de estarmos tocando nesse assunto, não tínhamos pensado nisso. Agora estamos sabendo que, por tudo que nós acreditamos na visão espírita, é lógico que nós temos comportamentos não espíritas, porque vivemos muito mais numa mentalidade católica do que na mentalidade espírita. Precisamos entender qual é a diferença entre uma e outra. Então, aspectos como salvação. Não existe. Nós somos espíritos em evolução, nós não caímos, nós não estamos sendo punidos.
Nós estamos num mundo necessário que nos dá condições de evoluir. Existe sofrimento? Sim, para nos ensinar o que dói e o que não dói. É igual para todo mundo, não é castigo. Dói igual para todo mundo. E você aprende que se você fizer de tal maneira dói, de tal maneira não dói. Então você, inteligentemente, vai procurar o caminho que dói menos. Não é? Então, castigo não existe. Não existe cobrança. Quando nós morremos, não tem um juiz esperando a gente para julgar. A nossa consciência vai nos deixar desconfortáveis se nós soubermos que poderíamos ter feito diferente. E vamos querer fazer diferente. Nós somos os próprios juízes, né, Jefferson? Nós somos os nossos juízes. Então, também outra visão que nós temos. A gente lê o Evangelho e está lá. É difícil para o rico ir para o céu. Eles falam, realmente os ricos não fazem isso, os ricos não fazem aquilo. Mas quem é o rico? Somos nós. Sim. Com certeza você tem muito mais recurso do que outros. Sempre tem alguém pior do que você, como sempre tem alguém melhor, materialmente falando. Então, nós somos ricos de possibilidades, de capacidades, de talentos. Será que nós temos a coragem de colocar esses talentos a serviço da humanidade, da sociedade que nós vivemos e de nós mesmos, em última instância, para nos sentirmos satisfeitos de termos dado o melhor de nós? Não importa, o resultado final pode até ser positivo, mas mesmo que for negativo, o que vai valer no fim, as nossas intenções, a intensidade que nós nos mobilizamos para melhorar o mundo que nós vivemos. Outra visão que nós não devemos ter é difícil, né? Eu sou assim mesmo, não vou mudar. Não consigo. Né? Nós temos que ter fé. Onde está a nossa fé em Deus? Somos espíritos em evolução. Estamos no local que deveríamos estar, na situação que deveríamos estar. Mas não precisamos permanecer lá. Nascemos pobres, não quer dizer que vamos morrer pobre. Podemos tentar estudar, trabalhar, acreditar nos nossos talentos, né? Para tentarmos atingir uma condição de vida confortável. Sim, não é proibido, não é pecado. Isso não é pecado. Você buscar uma condição de... Agora, é ruim você, em detrimento de uma evolução espiritual, buscar o conforto material. Não é? É a dosagem que está errada. Então, quantos carros você precisa ter? Quantas casas você precisa ter? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Não é? Então, você deve buscar aquilo que o teu coração diz. Você é um artista, e sente, confia, tem um chamamento para isso, vá ser um artista. Não deixe o mundo capitalista dizer para você que isso não dá dinheiro e que você precisa produzir. Né? E trabalhar na cabeça das pessoas, na mentalidade que nós incorporamos, é você estar numa fábrica com emprego. Isso não é trabalho. O Livro dos Espíritos diz que é trabalho. Estava lembrando disso. Isso. Trabalho é toda ocupação útil, né, Jefferson? Exatamente. Então nós precisamos ler em profundidade as obras. Como é que nós estudamos o Livro dos Espíritos até hoje no Centro Espírita? Sempre. Chegamos lá, reunimos 8 ou 10 pessoas cansadas no fim de trabalho e lemos. Por que nós não estudamos antes e vamos lá para debater? Não seria mais inteligente o uso desse tempo? E confiarmos que nós podemos dar a nossa opinião e a nossa crítica àquilo que nós lemos. E não esperar que aquele que coordena o estudo tenha a palavra final. Isso é uma lição... Porque nós trocamos o coordenador dentro do grupo de estudos, ele está fazendo o papel de um padre ou de um pastor, dizendo para nós o que é a verdade. Essa é uma lição que nós não apreendemos da própria reforma. Né? Exatamente. No fundo, significa o quê? Nós estamos buscando sempre um intérprete. Alguém para traduzir aquilo. Um intérprete, alguém que mastigue as coisas para nós. Nós devemos ter aqui uma posição de amadurecer, ter uma posição mais reflexiva frente às coisas. Né? Questionar, né? Mesmo que não se entenda, mas que se converse, que se... Né? E se você acredita que você reencarna, como que você diz que você não consegue entender, nunca vai entender? É um trabalho. Aquele que sabe pintar hoje é porque já desenvolveu esse dom em outra encarnação. Se você não entende um texto, você tem que lutar para entendê-lo, buscar subsídios, não é? Para que isso se incorpore e você tenha isso como um tesouro que você vai levar para outras existências. Não é? Então, cabe a nós espíritas incorporarmos para nós mesmos, dentro da nossa profissão, da nossa casa, dos nossos estudos, na rua, essa mentalidade. E depois tentarmos, com esse exemplo, tocarmos os outros, porque as pessoas vão perceber que você age diferente. Vamos pagar um preço, porque somos a minoria com essa mentalidade agora. Quando começarmos a agir, vamos perceber que tem muita gente que pensa assim, inclusive em outras religiões.
Sim. Né? Em outras mentalidades. Porque as verdades são para todos, ela não vem para um grupo ou para outro. Rememorando, né? Nós não somos eleitos, né? Não somos eleitos. Nós temos uma parcela a contribuir na nossa sociedade, que é trazer a mentalidade de reencarnação, de evolução espiritual progressiva em direção a estágios mais elevados. De compromisso, né? De compromisso, exatamente. E toda vez que atingirmos um grau mais elevado de conhecimento, teremos responsabilidade sobre as nossas escolhas. Então, vamos fazer de maneira consciente as nossas escolhas. Eu acho que esgotamos os nossos assuntos. Vamos deixar uma palavra de despedida para os nossos amigos? Se você quiser dizer algo. Bom, eu acho que o Espiritismo, como nós falamos, é um processo de aprendizado, né? De amadurecimento em nós mesmos, mas nós não podemos nos fugir a essas responsabilidades. E nós estamos começando pelo livro que é o Espiritismo. Há outras obras do Kardec que devem ser igualmente estudadas, com muita reflexão, né? E nós colocarmos para nós mesmos, mas diante a vida, diante aos outros, que é a forma de nós transformarmos a nós e ao mundo que nós vivemos, né? Exato. Não fugirmos da nossa responsabilidade, em resumo, né? Isso eu acho que é importantíssimo. Importantíssimo. Acho que estamos devidamente preparados para entrarmos de maneira séria, de maneira sensata, de maneira consciente, contextualizada, para o estudo do que é o Espiritismo. Vamos beber da sabedoria que nos foi trazida por intermédio de Kardec, pela revelação dos Espíritos. Vamos aprender o que é o Espiritismo, contextualizado, e entendermos que este conhecimento nós deveremos levar para o nosso agir. E nós deixamos aqui os nossos votos, de que os nossos amigos e amigas tenham gostado desse preâmbulo ao estudo do livro que é o Espiritismo, que possam fazer bom uso desses conhecimentos. Queremos registrar que nós aqui não somos mágicos, o nosso conhecimento é fruto de estudo, de leituras, de troca de experiências. Esperamos que todos estejam motivados a fazer a mesma coisa. Buscar o conhecimento sem dependência, sendo autônomos na busca do conhecimento, porque vão ter que responder, né, pela sua conduta, e que seja então um caminhar norteado pela fé, que Jesus abençoe o caminhar de todos nós, que nós possamos todos juntos melhorar essa sociedade em que vivemos, trazendo para esse mundo aquele paraíso que nós sonhamos nas Escrituras, né, que nada mais é que uma sociedade mais evoluída, mais justa. É isso que é possível nesse nível que nós vivemos, esse nível físico, que nós atinjamos tudo de bom que nós possamos conseguir nesse patamar de evolução que nós nos encontramos. E até uma próxima oportunidade.